Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Vocês estão bem? Vou ter que correr, gente. Eu falo demais, gente? Eu falo, né? Eu falo muito, né? Eu falo, irmãos. Mas eu só falo aqui, irmão. Eu não falo demais, entendeu? Dá um desconto para mim. Mas eu vou ser obediente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu preciso orar. Preciso orar porque meu coração está batendo acelerado. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, como é bom estar aqui. Senhor, como é bom estar na tua casa, como é bom estar com meus irmãos, como é bom estar com o Senhor e ter a certeza de que o Senhor está aqui conosco, Pai. Eu te louvo e eu te peço, Senhor, clareza, eu te peço tranquilidade. Acalma, Senhor, a minha alma, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite nós possamos verdadeiramente, mais uma vez, ter um tempo precioso com a Tua palavra, como tem sido, Senhor. Obrigada por o Senhor usa a minha vida e que apenas o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, Senhor. Nós queremos dizer que o nosso coração é Teu. Senhor, que o nosso coração esteja rendido para te ouvir, Pai. E todo aquele que está endurecido, que todo aquele que está, Senhor, por algum motivo também, Senhor, longe daqui, com os seus pensamentos longe, Senhor. Que o Teu Espírito Santo agora traga de volta, Senhor, toda a mente, todo o coração, todo o pensamento, Senhor, e toda a intenção para esse lugar, Deus, para a Tua palavra, para que juntos nós possamos ouvir a Tua voz e desfrutar desse tempo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Douglas falou sobre o vale da sombra da morte, né? E eu quero falar um pouco sobre deserto. Olha que bênção, irmão. Nós nem combinamos nada, né? Não mandamos mensagem, nada, né, irmão? Foi isso aí. E glória a Deus, né? Porque quando o Senhor, Ele quer falar algo conosco, irmão, Ele começa a costurar desde o início. O Senhor, Ele não deixa dúvida no nosso coração. E o Senhor colocou um tema no meu coração sobre essa palavra, que são as construções de Deus no deserto. E eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor falou comigo. Porque o deserto, aparentemente, ele é um lugar que não tem nada a nos oferecer, amém? Quando a gente está passando por um deserto, ou quando a gente está olhando um deserto, um lugar que é deserto, o que nós vemos que nos atrai àquele lugar? Né? Normalmente o deserto é um lugar que a gente quer estar longe. É um lugar que a gente não quer permanecer, que a gente não quer passar, mas o que eu tenho aprendido e o que eu tenho entendido é que no deserto é um lugar onde nós vemos e aprendemos coisas que a gente não vê e não aprende em nenhum outro lugar. Amém? Então eu quero que você deixe o seu coração bem aberto, porque nós não estamos aqui dizendo, vá para o vale, vá para o deserto, fique lá mesmo. Porque o deserto nunca foi um lugar para morar. Como a gente sempre escuta, né, irmãos? Já ouvimos tantas ministrações que falam que o deserto não é para morar. O deserto é lugar de passagem. E mesmo. Então eu quero que você, capítulo 9. Glória a Deus. A partir do versículo 10... diz assim, vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para o lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão, para que, indo aos campos e a aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, dá-lhe vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 peixes, senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo.
porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Amém? Então Jesus, ele foi para um lugar deserto, e ele recebeu toda aquela multidão, porque a multidão, ela estava seguindo onde Jesus ia, a multidão estava indo para ver o que Jesus ia fazer. E o Senhor, ele foi recebendo conforme aquelas pessoas iam chegando, e eu acho muito bonito, porque já diz logo de cara que ele ia falando sobre o reino de Deus, e ele ia curando e ia sarando as pessoas das suas enfermidades. E aí eu quero começar a pensar com você a respeito dessas construções que Deus faz no deserto. Que Jesus, ele está separado. E o Senhor, ele já estava falando e construindo no coração daquela multidão a respeito de algo que há mais de 2.000 anos tentam destruir, que é o reino de Deus, o reino do Senhor. E o Senhor, ele já estava construindo no coração daqueles homens e mulheres e todos que estavam ali ouvindo, primeiro, a respeito de algo que nunca poderia ser tirado do coração deles. Porque o reino de Deus, ele é inabalável. Não importa quantos anos nós esperemos mais o Senhor. Se for mais 1 milênio, o reino não será abalado. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor já venceu, que Ele virá nos buscar. E tudo que a palavra de Deus diz se cumpriu e se cumprirá. Então é a respeito de algo que vai sendo construído de forma permanente, firme e para sempre. E quando o Senhor recebe aquelas pessoas, o Senhor nos mostra o quanto Ele estava se importando, como é até hoje. Eu vejo nesse texto, como em muitos textos, assim, um cuidado de Jesus, um cuidado muito particular com cada um que ia chegando. Sabe, eu não sei quais são os desertos que você já passou, mas eu tenho certeza que se você está vivendo um deserto, ou se você já passou, você não quis estar nele, e você não gostou de estar nele, e você não queria permanecer naquele lugar. Mas a partir do momento que Jesus, ele entra no deserto em que nós estamos, nós conseguimos acalmar a nossa alma e estar naquele lugar, que é um lugar de dependência, como nós ouvimos já hoje aqui. Sabe, o deserto, ele nos ensina que nós precisamos aprender a depender. O deserto, ele nunca é bom, mas o deserto, ele pode ser muito instrutivo. O deserto, ele pode ser um lugar de muito amadurecimento. O deserto, ele pode ser, irmãos, o lugar onde nós vamos romper. O lugar onde nós vamos romper, como nós não romperíamos em outro ambiente. Porque é o lugar onde nós somos espremidos. É o lugar onde ou você deixa, ou você diz, agora eu vou daqui para frente. Esse é o deserto. E Jesus estava cuidando daquelas pessoas. Quando nós estamos passando por um deserto, tudo que nós queremos é voltar para um lugar de quê? De conforto. De aparente conforto, né? Por que eu digo aparente? Porque tem pessoas que vêm para Cristo. E eu já ouvi de muitas pessoas, eu não lembro de ter pensado isso, mas talvez um dia eu já tenha até pensado, que quando a gente vem para Cristo, a gente começa a identificar muitos problemas, sim ou não? E aí a gente acaba falando assim, a minha vida parecia que era mais tranquila. Isso quando você não tem um entendimento do que Jesus está fazendo, amém, irmãos? E aí você diz, a minha vida parecia que estava tranquila, agora que eu estou em Cristo, parece que está tudo acontecendo. Parece que todos os problemas caíram no meu colo, mas isso é a luz que Cristo traz para os nossos olhos. Então, a gente acha que voltar para o lugar de conforto, que é onde eu não era confrontada, é um lugar mais tranquilo e seguro, mas não é.
É um lugar onde eu permaneço estagnada e não cresço e não avanço. E não conheço o meu Deus como eu poderia conhecer. O lugar do deserto não é o lugar onde eu vou morrer. É o lugar onde o Senhor muitas vezes vai me tratar e me tornar mais forte. Amém, irmãos? Você crê nisso, entende isso? Então voltar para o lugar de conforto, muitas vezes não é certo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos o quê? Nós vemos o povo que saiu do Egito. No deserto, eles provaram, irmãos, dos maiores cuidados e milagres e extraordinários de Deus. Aquele povo, ele era aquecido enquanto era noite, porque o deserto à noite é frio. E de dia, irmãos, eles tinham uma nuvem que os cobria, que os protegia. Isso era a presença de Deus, que guardava, que caminhava com eles, que estava com eles onde eles estavam. Aquele povo foi o povo que recebeu o alimento, a comida, irmãos, para comer de verdade, que literalmente caiu do céu. Mas este povo, mesmo vendo tantas, falava, por que nós não estamos lá? Por que não ficamos lá? Porque lá eles tinham as panelas de carne na sua frente. Eles tinham pão em abundância, é o que diz a palavra. E eles sentiam falta, era daquilo. Eles sentiam no seu corpo a necessidade e eles não estavam entendendo o que o Senhor estava fazendo. Ou, muitas vezes, não estavam querendo compreender, sabe? Porque quando Deus está nos tratando, irmãos, às vezes a gente até entende que a gente está passando por um tempo de tratamento, mas a gente não quer. E quem não quer ser tratado por Deus, irmão, não será. Não será. Mas muitas vezes vai permanecer lá. Sabe, Deus espera que a gente olhe para Ele e busque entender o que Ele está fazendo. Porque Deus está fazendo muitas coisas. E Deus tem feito coisas boas e maravilhosas, estão diante dos nossos olhos. Você pode ver isso, irmãos? Eu posso ver. Eu posso ver na minha vida, eu posso ver na vida de vocês, eu posso ver na vida da igreja. Eu posso ver nesse tempo que nós vivemos, mesmo com o caos que nós vivemos. Nós podemos ver as grandes coisas que Deus tem feito. Mesmo no cumprimento de cada palavra, de cada profecia, que diz, e nós vemos tanta tragédia, tanto estrago, mas nós vemos, Senhor, no meio de tudo isso, existe o cumprimento de uma verdade que não se abalará, que é o reino de Deus tomando toda a terra, e ela vai se cumprir. Então nós olhamos para tudo isso e dizemos, Senhor, obrigada, porque vai se cumprir. Se a gente perecer, irmão, se chegar até nós, a gente vai dizer, Senhor, está acontecendo, está doendo demais, mas vai se cumprir, porque o Senhor disse. Isso é maravilhoso. Isso é verdade, sabe, se cumprindo sobre a face da terra, irmãos. E tudo isso faz parte de processos e desertos e lugares onde nós vamos ter que passar. E principalmente o povo de Deus. O povo de Deus que não aceitar um deserto, irmãos, não vai aceitar mais nada. Porque no deserto o Senhor não deixou ninguém sozinho. Procure quem foi que ficou sozinho no deserto. Não ficou. No deserto o Senhor cuidou de cada um que esteve. Seja qual tempo foi, seja qual processo foi, o Senhor estava. E o Senhor mostrou para cada um que estava com eles. Amém? Então voltar para o lugar de comodismo é se colocar num lugar de eu prefiro tudo aquilo, do que entender aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Aí, quando nós estamos nesse lugar, irmãos, nós nos impedimos de ir para outro nível. O deserto sem firmeza é só deserto. E aí nós passamos a dizer para Deus, Deus, faça assim. Deus, se o Senhor fizer assim, vai ser bom. E aí a gente começa com aquele tipo de oração que diz assim, Senhor, se o Senhor fizer dessa forma, eu sei que é o Senhor. Se o Senhor não fizer, entende? Entende, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
nós não podemos dar a receita do bolo para quem fez o bolo. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele fez todas as coisas e elas cooperam para o nosso bem. E o Senhor, Ele sabe a hora que chega, que sai, que fala, que cala, Ele sabe de tudo. Sabe, mas aí nós entramos num processo assim de que Deus, talvez seria melhor se a gente nem tivesse saído lá do Egito. Estava bom escravo. Sabe, tem gente que aceita, irmãos, viver escravo desse mundo. Porque aparentemente ser escravo desse mundo é muito gostoso. Até que o inimigo conquiste o que ele quer e puxe o laço. E nem sempre o laço vai ser para te matar ou para me matar. Às vezes vai ser só para destruir uma família, só para destruir um filho. Às vezes vai só para acabar com os teus sonhos. Ser escravo desse mundo não nos leva para nenhum lugar, irmãos. Nenhum lugar bom. Então nós precisamos ficar atentos, porque nós não temos a melhor decisão. Quem tem a melhor decisão é sempre o Senhor. E se nós dissemos, como seria bom se nós estivéssemos lá, no Egito. Como era horrível. Eu brincava mais. Mas no seu íntimo, como era a sua vida? Você e eu sabemos. Nós sabemos o que é uma vida sem o Senhor. Eu tenho certeza que todos nós aqui sabemos. Por mais que ela cresceu na igreja, nasceu na igreja, eu não nasci. Eu tenho convicção do que é uma vida sem o Senhor. E eu me lembro de todos os dias que eu passei sem o Senhor. Mas eu me lembro muito mais do dia que Ele chegou na minha vida. E Ele começou a transformar a minha história, assim como Ele tem transformado a sua história. Então, olhar para lá é dizer, sabe, tá tudo bem, Deus, eu não quero isso aqui não, eu quero ficar lá. É ter um olhar muito limitado de quem não está se permitindo ver o que Deus está fazendo. E aí, voltando para o nosso texto aqui, os discípulos, eles deram uma saída para Jesus, sim ou não? Porque Jesus, Ele disse, quando eles sugeriram, despede o povo, Jesus disse, alimenta vocês, dá a vocês de comer. E aí o que eles começaram a falar? Eles começaram a olhar para tudo aquilo que não tinha. E isso, irmãos, é natural a gente fazer. Entenda, eu não estou julgando os discípulos, porque é o que nós olhamos primeiro. É o que nós, como seres humanos, olhamos primeiro. A gente olha para o que não tem, a gente olha para a saúde debilitada, a gente olha para a fraqueza, para o medo, a gente olha para o que não tem. E eles olharam, é muita gente, Senhor. Manda eles embora, eles precisam se aquecer, comer. Mas Jesus disse, o meu plano é melhor. Ele não disse, mas ele sabia o que ele ia fazer. E os discípulos ainda não estavam entendendo. E é importante que quando a gente estiver numa situação adversa, irmão, contrária a tudo aquilo que você acha, será que Deus está nisso? Como que vai ser a solução disso? Sabe, a gente pensar, como o Senhor resolveria isso? De que forma o Senhor vai me orientar a resolver isso? Porque Deus, eu só estou enxergando o problema. Eu só estou enxergando agora o deserto. Eu só enxergo aquilo que não tem nenhuma solução. Mas eu sei que o Senhor tem. Amém? Então nós precisamos olhar fisicamente, irmãos. Algumas coisas podem parecer melhores se tomamos determinadas decisões. Mas Jesus disse, assenta eles. Fazer eles sentar agora. E eu fico imaginando que assim já era tarde, irmãos. Já era tarde, eles estavam preocupados. E aí de um lado tinha um povo com fome. Cansado, com fome e talvez até pensando, como que vai ser isso? Nós vamos ficar aqui até que horas? Né? E do outro tinha os discípulos preocupados. Porque eles não tinham pão para alimentar toda aquela gente. Eles não tinham recurso financeiro para alimentar toda aquela gente, ainda que eles saíssem para comprar em algum lugar distante. E agora, Jesus dizendo assim, vamos sentar. Eles não tinham nem mais tempo.
Porque eu fico imaginando a agonia dentro deles. Porque eles já estavam preocupados. Senhor, manda o povo para lá. Vamos mandar o povo para casa. Jesus disse, não. Manda o povo sentar. E eles fizeram o quê? Eles obedeceram, óbvio, né? Mas eu imagino que na cabeça deles eles estavam pensando, o que Jesus vai fazer? Vai alimentar do quê? Da palavra? Vai, né? Porque a palavra é maravilhosa e alimenta a gente. E eu imagino aqueles discípulos, porque, irmão, isso aqui não foi rápido, não. Só homem era 5.000. Tinha quanta gente naquele lugar, irmãos? 5.000 homens só. Vamos pensar 10.000 pessoas. Para organizar de 50 em 50, de 100 em 100. Rapidinho, né? Gente, para organizar 10 crianças. É verdade ou não é? Imagina a multidão que estava lá, cada um pensando de um jeito, cada um querendo uma coisa. Ai, que fome, tem gente que fica nervosa com fome. Tem gente que não fica legal não com fome. Né? E aí imagina, não gente, vamos sentar aqui de 50, de quem? De 200? Não, 50 aqui, 100 aqui. Imagina tudo isso acontecendo, até que todo mundo sente, irmão. Até que tudo aquilo ficasse organizado. E os discípulos lá, correndo de um lado para o outro, organizando todo o movimento. E de outro lado estava quem? Jesus. Tranquilo. Porque ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Porque Jesus nunca perde o controle de nada. Essa é a verdade que o pastor falou. E nós ouvimos. Mas como nós temos dificuldade de confiar nisso? Porque quando o deserto está diante da gente, a gente pensa, Deus, por quê? Porque comigo, o que eu fiz? É ou não é? Por que, Senhor? E a gente tem a dificuldade de confiar. Mas eles estavam ali, sujeitos àquilo que o Senhor ia fazer. E obedeceram. Né? Obedeceram e o Senhor começou ali uma obra maravilhosa. Algumas vezes é tempo de sentar e observar como Jesus faz. Esse tempo de organizar as coisas, organizar a vida, parar de deixar Jesus, parar e deixar Jesus fazer, nem sempre é fácil, nem sempre é o mais confortável, mas se observarmos Ele, da próxima vez vamos fazer melhor, ou pelo menos ter mais fé, que Ele nunca perde o controle de nada, amém? Sabe, muitas vezes o Senhor está dizendo para a gente, senta aí. Senta porque observa o que eu vou fazer. A palavra de Deus diz que nós devemos aprender com quem? Com Ele, com Cristo. O Senhor, Ele tem toda a sabedoria, o Senhor tem toda a direção, o Senhor tem tudo o que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele fez foi perfeito. Mas, irmãos, não é fácil. Porque, como eu disse, quando a gente está num lugar de deserto, e ainda que esse povo não estivesse passando por uma tribulação, mas eles estavam sujeitos a alguém, eles estavam ali precisando de algo também, como é na nossa vida cotidiana, como é com os nossos problemas grandes, pequenos. Sabe, quando nós não colocamos o nosso coração em confiança ao Senhor, nós não conseguimos descansar. E aí a nossa alma fica agitada e diz, eu preciso sair do meio desse problema. Quando na verdade muitas vezes o Senhor está querendo dizer para você, observe agora o que eu vou fazer. Para que da próxima vez, quando a gente estiver diante da mesma situação, porque muitas vezes a gente está diante da mesma situação, da mesma luta, e a gente não aprendeu a lutar ela ainda. Mas quando a gente se sujeita, a gente diz, Senhor, eu vou observar agora. E aí eu fico pensando que os discípulos ficaram olhando para o seu mestre e esperando o que ele ia fazer. Aprendendo com ele, porque lá na frente, irmãos, eles iam precisar tanto da fé que estava sendo construída naquele lugar. Da grandiosidade que estava sendo construída naquele lugar deserto, no coração dos discípulos, no coração da multidão. E quem observa aquilo que Jesus faz, irmãos, não sai do mesmo jeito. E nós precisamos observar. Nós precisamos estar com os nossos olhos no Senhor,
e observar, Senhor, o que eu tenho feito? De que forma, Senhor, me para um pouco mesmo, para que eu possa, sabe, calar um pouco a minha voz e deixar os meus ouvidos só atentos àquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Agora eu quero pensar em alguém também que esteve no deserto. Vamos pensar em João Batista. Lá em Lucas também 3, no versículo 2 diz assim: veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Sabe, o que foi construído nesse deserto? Foi construído um caminho. Foi construído um caminho espiritual para que os pés de Jesus pisassem nele. Para que Jesus fizesse a obra que ele vinha fazer. João Batista, ele viveu a sua vida para essa obra. João Batista dedicou os seus dias e aprendeu com Deus e com o Espírito que havia nele, o Espírito Santo que havia nele, ele aprendeu que o deserto era o seu manancial. João Batista não via o deserto como um lugar seco e rígido, mas ali era o lugar do seu prazer. Nós nunca vamos entender isso, irmãos. João Batista, para mim, é um homem indescritível, porque ele veio verdadeiramente cumprir um propósito, e ele cumpriu sem olhar para os lados. Para mim, ele é um homem que nós nunca vamos compreender o coração de João Batista. Nós vamos desejar servir como ele. Nós vamos dizer, Senhor, os meus pés são teus. Eu vou ser humilde como ele. Nós vamos falar qualquer coisa, irmãos. Mas nós nunca vamos entender e viver um dedinho do que João viveu e entregou para o Senhor. Porque ele só viveu para isso. E não foi num lugar. João não tinha um lugar que ele olhasse e dissesse, vou voltar para o meu lugar de conforto. Porque era um homem pobre, vivia com roupas de quem é pobre de verdade, irmão. Não era só humilde, não tinha. Mas tudo o que ele precisava, ele tinha. Para cumprir aquilo que Deus o chamou para cumprir. Para cumprir o propósito pelo qual ele nasceu. Sabe, irmãos, às vezes a gente vai para uns desertos, nós não permanecemos, nós já passamos por alguns, amém? Mas nós não permanecemos. Ninguém aqui vive num deserto, irmão. Eu creio em nome de Jesus. Mas sabe, irmãos, a gente às vezes passa pelos desertos e a gente fica tão inconformado. E aí vem uma revolta, uma infelicidade, um desgosto, uma revolta com Deus. Por que, Senhor? Imagine a mente de João Batista dizendo para Deus, por que, Senhor? Nunca ele disse isso. A mente de João Batista era condicionada a uma obra, a um propósito. E muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos deixar a nossa mente condicionada ao propósito que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, que não é preparar caminho nenhum, que não é gastar a vida como João gastou. Mas aí qualquer deserto, veja bem, não moramos lá, ele morava, ele vivia, cimentava do que tinha, mas aí nós passamos e nós já ficamos nos agitando demais, entende? Por isso que eu digo, a gente nunca vai alcançar a mente dele, porque para mim ele foi um homem que cumpriu com louvor, tanto é que Jesus disse, não teve outro maior na terra. Você consegue imaginar Jesus Cristo dizendo isso de um homem? É porque esse homem cumpriu com louvor. E eu o admiro muito. E o que o Senhor construiu no coração dele foi uma firmeza de coração. Ele era desprendido e obediente. O problema é quando nós estamos no deserto e ele chega, irmãos.
Mas estar nele, sem Jesus, nós construímos uma obra própria. E as nossas obras no deserto, elas são amargura, reclamação, solidão, medo, insatisfação, fraqueza. Ainda que tenhamos visto e provado tanto o amor e cuidado de Deus, no deserto parece que tudo é esquecido. Entende o que eu estou falando? Nós vivemos momentos maravilhosos. E aí nós vivemos uma prova. Nós vivemos um deserto, seja longo, seja curto. Às vezes você vai passar pelo deserto um dia, sabe? Mas aí o coração daquele que não está firme, caminhando com uma firmeza em Cristo, ele vai dizer, ele vai ter muito medo. Ele vai se sentir sozinho. Ou ele mesmo vai se isolar, vai dizer, olha, ninguém me ama. Ninguém me ama, nem Deus está me vendo. E vira esse lugar de insatisfação que não constrói nada para a vida, mas que constrói coisas, irmãos, para a morte, para a ruína, para a depressão. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós sempre ouvimos isso, que não é tempo de nós estarmos olhando para trás, é tempo de nós olharmos para frente. Eu não sei se vocês viram um ataque que teve na Austrália. E sempre que tem essas coisas, isso mexe muito comigo, porque são irmãos. São pessoas que também, de alguma forma, estavam ali com o coração para isso, para exterminar uma obra. Ah, mas será? Nem todos são que estavam ali, não importa, existia um motivo. Existia uma razão para aquilo estar acontecendo. E eu fico pensando, Deus, até quando? Até quando essas portas vão poder ficar abertas, Senhor? Senhor, até quando aqui vai ser um lugar seguro para a gente? Até quando, Senhor, a gente não vai ver os nossos, ou a gente mesmo, perder a nossa vida por causa da nossa fé? Até quando? Irmãos, isso não é sensacionalismo, isso é verdade. Isso é real. É só você ligar a televisão. Mas na televisão não mostra o que acontece com aqueles que têm perdido a sua vida por causa da fé. Porque a televisão não se importa com isso. E não quer dar ibope para isso. Sabe por quê? Porque eles querem que eu e você pense que está tudo bem. Continua me vendo, continua se alimentando disso aqui, ó, está tudo bem. Quando na verdade o mundo está acabando, irmãos. Se acabando. Se autodestruindo, e vão atacar os da fé mesmo, porque vão. Até quando nós vamos estar aqui? Até quando nós vamos resistir estar desse lado que diz, eu creio em Jesus Cristo? Até quando, irmãos, nós vamos dizer, vou para a casa do Senhor, ceiar com meu Senhor? Até quando? Muitos já perderam esse direito há muito tempo, mas para nós isso é tão distante que parece algo da televisão, e não é, é uma verdade, irmãos. E se o meu e o seu coração não estiver pronto para suportar um deserto, uma afronta, um aperto de Deus, sabe, algo que vai te chacoalhar mesmo, que vai colocar a sua cabeça em ordem, vai falar, alinha aí, alinha agora, porque não tem tempo. Será que nós vamos aguentar? Até quando nós vamos aguentar? Se vivemos um evangelho rasinho, de domingo, a quando, irmãos, não aguentamos? Nós precisamos de profundidade em Deus. E muitas vezes a profundidade nós só vamos encontrar quando o próprio Senhor disser assim, eu vou ali, eles vão me seguir. Quando você encontrar com Cristo, você vai estar no deserto. Você vai estar lá. E aí você vai ver que só Ele realmente é suficiente. Mas se você estiver olhando para Ele. Então, sabe, o nosso coração precisa estar muito firme no Senhor. Firme. Como João estava, firme como sim os discípulos estavam.
olhando para as circunstâncias, mas dizendo, vamos sentar o povo aqui, porque ele vai fazer alguma coisa. E eu quero ver o que ele vai fazer. E eles aprenderam, sabe por quê? Porque lá na frente eles fizeram tantas coisas em nome desse Cristo, que não só alimentou a multidão, que construiu uma palavra sobre o reino de Deus no coração de cada um, que curou, que sarou, que disse, eu existo, olha, eu estou aqui. Sou eu que faço essas coisas. Sou eu. É o Cristo que fez e que continua fazendo. Amém, irmãos? Com Deus, o deserto vira manancial. Vira lugar de amadurecimento, de renovo e força. Vira lugar de milagre e multiplicação. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, ó, o pouco com Deus é muito? Já, né? Todo mundo aqui já ouviu? Não me deixem sozinha, pelo amor de Deus. Mas eu quero dizer, o pouco com Deus é tudo. O pouco com Deus não é muito. O pouco com Deus é tudo que nós precisamos. Sabe por quê, irmãos? Tira Deus da tua casa para ver o que sobra. Ah, pastora, mas está tudo bem, minha casa está ótima, tem dinheiro para pagar as contas, a gente está bem, a gente vai até viajar agora. Ai, que bênção, está todo mundo com saúde. Tira Deus. Agora faz o contrário, coloca Deus numa família que não tem Jesus, que não tem a presença do Senhor, para você ver o que o Senhor vai construir naquele lugar. O que Deus vai começar a construir. Sabe, um dia de cada vez é uma revolução, coisa maravilhosa. E no meio dessa construção tem um monte de deserto, tem ou não tem? Tem, irmãos. Mas quando o Senhor chega na casa de alguém, ali começa uma obra firme. E esse Cristo precisa estar em nós. O pouco com Deus, irmãos, é tudo o que nós precisamos. Eu lembro quando eu me converti e a minha família ainda não conhecia Jesus. E eu não sabia como fazer isso, então a gente ficava buscando algumas estratégias, assim, meio maluco. O pastor já contou algumas aqui, né? E o meu irmão, ele andava num caminho muito perdido, irmãos. Todo caminho sem Jesus é perdido, né? Mas aí a gente estava até lembrando, né? E eu me lembrei disso que eu vou falar. E quando meu irmão começou a andar aí para a igreja, meu marido, e eu ficava em casa e falava, não quero ir não, porque a gente só tinha moto, né? A gente só dava para ir 2 na moto. Eu não quero ir hoje não, vai você. Aí eles iam juntos, aí eu ficava lá em casa e começou e demorou, porque ele estava em outra pegada, ele estava vivendo outra realidade. Nossa. Forte, mas Jesus é forte, Ele é que é poderoso. E aí, quando ele começou a render o coração dele, aí ele começou a entender quem era Cristo. Aí eu lembro que a nossa casa era germinada, né? E o quarto dele era bem na frente, o meu era atrás, no fundo, na outra casa. E eu lembro que uma vez eu acordei de madrugada, eu fui beber água. E aí eu fui na cozinha e escutei um sonzinho assim. E era um louvor do Fernandinho. E aí eu comecei a ouvir, aí eu comecei a andar para frente da minha casa, assim, que tinha um quarto na frente também, bem na direção do dele. E aí ele estava lá ouvindo, faz chover. E eu fiquei chorando do outro lado do meu quarto. E eu falei, Senhor, faz chover mesmo. Gente, quando Deus entra na vida de alguém, é muito lindo. Sabe, às vezes a gente está orando, né, pelos nossos queridos ali, para serem salvos. E a gente pensa, Senhor, está tão difícil. É um deserto, Senhor, na minha casa, porque fulano não conhece Jesus, não quer. Não, Ele quer, irmãos. Ora mais, ama mais, seja mais Cristo na sua casa. E aí vai acontecer, em nome de Jesus, no tempo certo, no tempo dEle. Você vai vencer esse deserto. E é tão lindo quando a gente lembra e fala, porque as coisas vão se tornando tão normais para a gente. Olha, a gente toma banho, domingo vem para a igreja, cheiroso. E a gente fala, que maravilha estar aqui, depois vai embora. E às vezes a gente vai embora como se nada tivesse acontecendo. Mas quando a gente está ali pelejando por uma alma e fala, Senhor, salva, 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 salva. E ela se converte e você fala,
Deus, o Senhor salvou. Ele se rendeu, e aí a gente volta a entender a essência do Evangelho. E é tão perfeito, porque é Jesus que faz, porque só Ele pode fazer, entende? Então os nossos desertos, eles são sérios muitas vezes, são importantes, mas eles não são para nos matar, eles são para nos fortalecer. Eles são para nos tirar de lá com mais força, em nome de Jesus. Amém? Suportar o deserto é sair mais forte dele. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. E antes, ele se assentou numa mesa que nos ensinou tanto. E ali ele orou, ele louvou, ele serviu como se ele fosse o menor daquele lugar. E ele amou os seus discípulos, ele dispensou aquele que havia de fazer o que tinha que fazer. Jesus ensinou tanto naquela mesa, irmãos. Ele preparou aquele ambiente, ele partiu a sua carne, ele se partiu ali, e entregou o seu sangue ali, naquela primeira ceia, e a última dele até então. Para que a gente pudesse ter vida. Para que todas as vezes a gente viesse e falasse, eu sei porque eu estou ceando. Eu sei, foi porque Jesus construiu algo tão grande e poderoso, que ninguém nunca vai destruir. Que não é abalável, que não depende da minha força, da minha insistência e da minha resistência nos desertos, não. Que Ele é o Cristo. Mas aí eles cearam, e o Senhor foi para o monte, foi orar, foi clamar ao Pai, como todo mundo aqui sabe. E agora o Senhor ia enfrentar mais um deserto. Jesus ia enfrentar mais um, irmãos, porque tinha uma multidão seguindo Ele. Mas aquele caminho era só Ele e o Pai, no cumprimento de algo que ele devia fazer, no cumprimento da vontade do Pai, no cumprimento do propósito do Pai, para que todo homem fosse salvo através de Jesus Cristo. Aquele caminho e aquela cruz, irmãos, foi o deserto mais pesado que Jesus carregou. E ele clamou, Deus, se possível. Às vezes a gente está no deserto e diz, Senhor, se for possível, me tira daqui logo. Às vezes não é. Às vezes não é possível. Quando não estiver sendo possível, apenas contemple. Diga, Senhor, então, eu vou contemplar o Senhor aqui, nesse deserto, porque eu sei que eu vou aprender. Porque eu sei que eu vou sair mais forte. Porque eu sei que eu vou sair curada, tocado e com uma construção que ninguém vai poder tirar de mim. O Senhor não veio construir monumento no deserto, irmãos. Ele veio construir uma fortaleza em nós, dentro de nós, para que a gente suporte todos os dias, os que nós já vivemos e os que hão de vir, que a gente não sabe o que nos espera. E Jesus foi. Ele foi de encontro àquela cruz. Jesus, ele enfrentou, suportou e foi exaltado. Jesus não desejou a cruz, mas ele não fugiu dela. Ele não desejou o deserto, mas ele venceu o deserto. O Senhor Jesus, ele foi exaltado. E ele é exaltado. E até hoje nós dizemos, ele é exaltado, o rei é exaltado no céu. Ele é para sempre. Porque ele venceu cada deserto, cada coisa que estava ali diante dele. Ele venceu por nós. Por cada um de nós. Mas principalmente para que se cumprisse a vontade do Pai. Amém? Já estou encerrando. Aqui nós temos uma mesa preparada para nós. E fazemos porque Ele nos mandou.
passam em memória de mim até que eu venha, para nos lembrar do cuidado, do amor, do sacrifício, dos desertos vencidos, lembrar que Jesus sempre está e constrói em nós coisas grandes, ainda que no deserto, mesmo ali, podemos provar da sua fidelidade e contemplar o sobrenatural. Como aquela grande multidão provou, não era tempo de ir, era tempo de ficar e ver o que ele faria e ser sustentado pelo sobrenatural que ele faria. Amém? Era tempo de se sentar e provar do milagre, de aprender que é muito melhor estar com ele do que em busca de outras coisas. Que o aparente pouco com Deus é tudo. Amém? Então Deus, ele tem construído ao longo da história, em muitos desertos, na sua vida, ele tem construído coisas grandes, mas nós precisamos enxergá-las. Senão nós vamos ficar naquele deserto e com esse olhar de que o Senhor me abandonou. E o Senhor nunca nos abandona. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor te dê graça para suportar. Eu posso orar, pastor? Dá tempo? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos?